Então vamos lá começar, né? Então eu vou estar gravando para depois, se tiver alguma dúvida, aí vocês me avisem. Aqui ele está carregando ainda. Vamos ver se eu consigo fazer com que ele carregue mais rápido. Por isso que às vezes demora, tá vendo, gente? Às vezes é mais forte do que nós, mas vamos lá, né? Então a gente tem aí muita coisa aí acontecendo, sejam todos bem-vindos, né? Então, eu sei que muitas escolas hoje vão fazer, emendar, né? Fazer feriado, porque, afinal de contas, é o dia dos professores. Então, vamos ver. Agora, para mim, ficou tudo branco. Eu não sei. Se vocês estiverem vendo, ouvindo, dá um ok aí para mim na janela, por favor, pessoal. Ok, ok, ótimo. Então vamos lá. Para mim, o arquivo continua carregando. Eu acho que agora deu certo. Olha só, né? Na hora que a gente vai. Falou que ia começar sem, ele cancelou. Então, todos bem-vindos, né? Então, é sempre bom estar aí com vocês. Aqui a gente tem o vídeo, né? Só para eu falar o oi, para vocês não ficarem só olhando para a tela. E aí, a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem colocar aí. Todo mundo, então, já está vendo a apresentação, ok? Todo mundo já está aí vendo, ouvindo, tudo bem? Ótimo, então vamos lá. Então, a gente, né, como eu falei aí no comecinho, a gente sabe que hoje é feriado em alguns locais, então algumas escolas não estão trabalhando aí, né, normalmente. Afinal de contas, é dia dos educadores, né, dia dos professores. Então, eu não podia deixar de passar aí a mensagem. Então, todo mundo falou assim, ai, ninguém, né, a Pita nem deu fotinho, não, porque eu ia dar fotinho depois, né? Primeiro eu queria falar aí meio que ao vivo com vocês, né? Afinal de contas, nós trabalhamos aí com os alunos, né, no transformar a vida, realizar os sonhos deles, né? E afinal de contas é o que Rubem Alves já falava, né? O ensinar é um exercício de mortalidade. Então, de alguma forma, nós continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo através da nossa palavra, né? Pela magia aí da nossa palavra. Então, o professor assim não morre jamais. Eu acredito que, assim como eu, vocês também aí têm educadores que vocês se lembram bastante, né? Que estão ativos na memória de vocês. Então, nós só temos aí a agradecer. Então, parabéns aí a todos os educadores, né, pelo seu dia de hoje e todo dia, né? Afinal de contas, é o que a gente fala, é um aprendizado contínuo, tá certo? Então, vamos lá. Para hoje, então, a gente vai falar dos comunicados, as dúvidas, as perguntas que surgiram, a agenda realizada e planejada, falar aí dos dados de setembro, falar aí, né, das atribuições do coordenador pedagógico e dúvidas, perguntas, fazer aí o fechamento para a gente começar aí a semana, tá? Lembrando que a qualquer momento vocês podem perguntar. Eu já tô vendo aqui que tem gente que tá falando que tá sem som, tem que testar, vamos lá, na sua máquina, porque aqui a gente não interfere, tá? E eu não vou ficar digitando se é questão de som, desculpem, mas vamos lá, tá certo? Então, algumas dúvidas, perguntas que surgiram, que continuaram, outras a gente já conseguiu liberar. Então, teste do educador, caso tenha algum problema, então a gente tem algumas cidades aí, né, no norte, principalmente, que a internet às vezes cai no meio. Então, tá fazendo a prova por escrito e manda para mim. E caso faça no portal, me avisa, porque a gente está fazendo um teste. Tiveram algumas redações que não chegaram para mim. Então, se vocês tiverem aí alguma redação que foi encaminhada e eu ainda não vi,
por favor, me avisem, manda foto para que a gente possa aí continuar o processo, tá? Então, para essa semana, por enquanto, eu não tenho mais aí nenhuma agendada. Sobre os novos produtos, então a gente sabe aí que foi feito o lançamento, então onde comprar, como comprar, quando começar, quem aplicar, quem procurar. Os cursos já estão disponíveis na AME, né, tanto para robótica como para o Office e YouTuber. Já temos também a apresentação que foi utilizada em PowerPoint, também foi disponibilizada para vocês, e aquele link de perguntas. Então, caso ainda tenha ficado alguma pergunta, mande para a gente, porque nem todas somos nós consultores que vamos responder, né? Então, por exemplo, quando surgiu a questão do e-commerce, né, da Web Store, então a gente foi lá e viu com o pessoal de operações. Se surgiu alguma dúvida aí com o pessoal sobre a disponibilidade do produto, carga horária, tudo. Então, isso tem a ver com produtos. A gente já está mais próximo, a gente pode aí orientar vocês. Sobre como vender o comercial. Então, a gente aciona aí o time comercial, tá? Então, mas mandem aí as dúvidas que a gente quer fazer aí na próxima semana com o pé de encontro, trazer aí as perguntas que surgiram para vocês. A planilha de retenção, então ainda tem gente que está chegando, mas precisa mandar no formato em TXT e por e-mail da planilha de retenção. Material de apoio para o educador, tudo encontra-se lá no portal, né? Então a gente tem tanto material para inglês quanto para profissionalizantes de todos os cursos. Então, às vezes surgiu o banco de dados, de questões, tá lá no portal do educador. Flashback, né? Outro dia ainda fiz a entrevista de educador de inglês. Eu vou precisar fazer a prova? Não, a gente já tem o padrão lá disponibilizado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ok, porque eu vi que agora o pessoal está dando bom dia. Tá tudo bem? Tudo sob controle? Ok. E caso foi o que eu falei, se tiver algum problema de áudio, depois a gente faz. Vai estar gravando. Eu estou gravando aqui, como vocês podem perceber. Tá? Então, para o planejado de setembro, ok, a gente conseguiu fazer tudo. Outubro a gente fez aí o da primeira quinzena, né, no dia 3, falando aí sobre o trimestre, o quarto trimestre, as datas aí que a gente pode trabalhar outubro, novembro e dezembro. Tivemos o feriado na semana passada, então para não ficar muito distante, eu marquei esse de hoje, né? Quando a gente vai falar sobre o papel, as atribuições do coordenador pedagógico, para que então a gente comece aí na quarta-feira as nossas consultorias coletivas, dessa vez no formato remoto. Então, eu mandei também o link para as inscrições. Vamos começar aí para a gente fazer aí o nosso trabalho, tá certo? E os pés de encontros também. Em setembro a gente conseguiu cumprir com 3. Tivemos aí boas práticas com o Robson na semana passada. E na próxima semana a gente vai falar com observação de aulas. E dependendo aí da quantidade de questões, né, foi o que a gente falou. A gente antecipa o de novos produtos. Afinal de contas, é uma urgência aí para vocês, né? Então, bom dia aí para todos. Todo mundo consegue ver, né? Tudo. Porque eu vi que o pessoal agora está dando bom dia, o pessoal está chegando. Então, sejam todos bem-vindos aí ao nosso time, né? Todo mundo está com o microfone fechado, ótimo. Já ia fechar o meu porque eu vi o microfone aberto, mas beleza. Aqui são os comunicados, né, que a gente encaminhou aí nessa última semana, falando sobre o PEF. Então, a gente teve aí agora um convite sobre o PEF, então todos são convidados aí a dar a sua opinião, a sua participação, sempre de uma maneira positiva para que a gente possa crescer, né? O Office, então, aí foi lançado o comunicado e agora hoje cedo o conteúdo disponível de setembro e eu já vi que não está ainda o do dia 24, eu vou ver com eles o que aconteceu para a gente disponibilizar. Tá, então eu vou falar aí, antes da gente continuar aí, as boas-vindas. Então a gente tem hoje Vitória da Conquista, né? Dirceu, Teresina Dirceu, a Jane, Marituba, Capanema, Cruz das Almas, Goiânia, Nazaré, Goianinha, Castanhal, Alagoinhas, ali Gabriela, eu não sei de onde que é, Guarapari, Maranguape, Ourilândia, Codó.
né? Então sejam aí todos bem-vindos. E aí eu já vi que tem o vermelhinho piscando. Ok, ó, é o Edson aí de Marituba, Orilândia, então sejam todos bem-vindos. É o que eu falo, né? Esse é realmente um momento nosso pedagógico para que a gente possa aí crescer. Então vamos lá. Temos também aí os comunicados, né? Então a gente mantém a nossa comunicação nos grupos de WhatsApp, então é o que a gente fala, por isso que é importante o nosso grupo estar sempre atualizado, e eu vou falar disso novamente. Então, nós fizemos aí o lançamento avisando, né, dos cursos já disponíveis, tanto na AME quanto o arquivo em PDF ou em PowerPoint. A pesquisa, então, para quem tiver alguma dúvida, mandar perguntar, a gente viu que o pessoal está perguntando, algumas a gente já respondeu. Tivemos aí também a das inscrições, que foi o que eu falei. Algumas escolas ainda não se inscreveram para o treinamento, então é importante que se inscrevam para que a gente possa aí ter um momento produtivo. Temos aí sempre o nosso comunicado aí falando, né, da semana, do alinhamento, de plano de ação. Então aqui foi o foco mesmo para não deixarmos passar. A gente já teve aí a primeira semana onde a gente recebeu planilha de retenção, já começamos aí a juntar os dados, dá para a gente fazer aí um bom trabalho crescente, né, para ser aí um super mês de outubro, tá certo? E aí, alguns grupos eu vi que foram no grupo dos franqueados e outros foram em grupo pedagógico. Então, nós tivemos aí um áudio do Rafael, onde ele falou aí do objetivo dos grupos. Então, o foco realmente é para nós centralizarmos. Então, nosso grupo pedagógico são os assuntos pedagógicos e é o que a gente fala, né? Por isso que eu falei. Então, é um momento, é um local onde nós fazemos aí o compartilhamento, a atualização, trocamos ideias, damos sugestões de atividades e não só vindo diretamente imposto pela franqueadora, mas é um momento de interação entre todos os times. Então é muito importante, né? É o que eu sempre falo, de nós termos aí as mensagens, a atenção, então sempre com o foco pedagógico, lógico, e o grupo atualizado. Então, se tiver alguém aí que, opa, saiu do grupo, né? Saiu da minha escola, então é muito importante aí que a gente tenha o grupo sempre atualizado para que nós tenhamos aí uma melhor comunicação interna, né? E de preferência que a gente tenha aí um representante de cada grupo. Então é o que eu falo, se vocês perceberem que no nosso grupo pedagógico falta alguém, então por favor, vamos lá avisar para que a gente possa fazer aí a atualização e deixar o nosso grupo redondinho. Eu tenho visto que muita coisa boa acontece, né? Então temos que trabalhar aí. Aqui foi a pesquisa, né? Então, como eu falei, a gente até separou, se você deu espaço aí para 4 perguntas, mas não é que você precisa ter as 4 perguntas, só a primeira é obrigatória. Então, se você tiver só uma pergunta, tudo bem. E a gente dividiu pelos produtos para ficar mais fácil até na hora de filtrar e para responder para vocês, tá? Então, vamos lá manter aí o nosso foco pedagógico e aí as nossas escolas sempre crescendo. Então é bom dia, bom dia, bom dia, né? Então aqui, como eu falei, né, o nosso arquivo, então os materiais já estão aí disponíveis, né, para vocês e o nosso calendário então de consultorias, né? Então a gente começa aí na quarta-feira, fazemos aí N2 Teresina, Fortaleza e depois Espírito Santo, Vitória, lembrando que elas vão ser remotas, né? Vamos aí depois para próxima semana Manaus, Belém, Salvador e depois Recife e Cuiabá. Lembrando que esses locais eu fiz para a gente filtrar mais ou menos da mesma maneira como nós nos reunimos no primeiro semestre. Mas eu sou de Campinas, por exemplo, não tem a SP aí, né? Eu sou de Cuiabá. Eu não vou poder dia 31, eu posso ver aí um outro horário, por isso que eu falei, preencher via o link para que a gente tenha aí uma melhor organização e um resultado mais produtivo, né? Afinal de contas, é um momento foco pedagógico, gestão pedagógica, coordenador, franqueado que podem aí participar nesse caso, tá? Então foi lá, você vai escolher qual é a sua data
tá? Para que possa fazer. Nós tínhamos disponibilizado também aí o calendário, né, na semana passada, quando eu falei. Então, vamos continuar. Hoje eu já dei a minha mensagem de boas-vindas do Dia dos Professores. Eu não vou conseguir voltar os slides agora, mas depois eu vou compartilhar no grupo. Eu deixei para compartilhar primeiro aí com vocês, né? Como eu falei, ao vivo, para daí a gente fazer aí o trabalho, tá certo? Então vamos lá. E foco aí no Halloween que a gente já falou. Aqui tem, né? Não sei se vocês estão vendo, a gente tem aí a nossa coisa. Então vamos lá. Hoje, então, o nosso objetivo é falar isso principalmente sobre as atribuições do nosso coordenador pedagógico, né? Então, quando a gente fala aí da escola em si, então a gente tem aí, em primeiro lugar, eu preciso da minha unidade, eu preciso do franqueado, né? Se eu não tiver o franqueado, eu não tenho a unidade, né? Na sequência, a gente tem o time comercial, afinal de contas, eles são responsáveis por trazer aí os alunos, né? Então, se eu não tiver um comercial bem treinado, bem engajado, a gente não consegue ter aí uma captação, né, de alunos. Eu tenho os alunos chegando, eu preciso dos meus educadores, dos meus professores. Para isso, eu preciso ter tudo controlado, tudo bem administrado, né, para que eu possa ter o resultado positivo. E é o que a gente fala, sempre foco na minha retenção, foco no meu dia a dia. E o nosso coordenador pedagógico, é o que a gente fala, ele acaba sendo aí o nosso coração da unidade. O coordenador pedagógico é quem vai ter a linha direta, né? Então, é quem vai ser o canal de comunicação com o comercial, com o franqueado, com os professores, com o administrativo, com os alunos e com os pais de alunos, né? Então, muito se fala antigamente, falava assim, coordenador só tem que dividir, né? Então, o comercial vai fazer a aula, então tem que saber para montar a turma. E antigamente nós só tínhamos o quê? O regular e o class. Então, eu tenho que saber qual é o tipo de perfil, qual é o perfil do educador que eu vou ter, como que é a sala, se é uma sala de multimídia, se é uma sala de dinâmica, eu tenho que ter o laboratório, eu tenho que ter a internet, né? Eu tenho que ver como a questão dos meus alunos. Será que o meu aluno, não é só ele chegar e se matricular, ele tem que fazer um teste de nível, se for o caso de inglês. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá falando que o áudio está falhando. Eu vou tirar então o vídeo. Vamos ver se melhora. Pronto, né? Pra gente continuar, porque às vezes ele puxa mais pelo vídeo, tá? Mas eu tô gravando também qualquer coisa, porque aqui pra mim tá normal, né? E aí o sistema, então, que atenda todo mundo. Então, ter certeza que a gente use o material didático desde o primeiro dia de aula. Então, quando a gente começa a falar aí, né, do papel, da atribuição do coordenador pedagógico, realmente é totalmente ligada, conectada aí com o meu educador, com o meu professor. Então, vem desde a seleção. Quem que eu vou contratar? Como que eu vou aplicar? Eu vou fazer uma dinâmica? Qual o perfil? Então, eu tenho que sempre checar aí as características que eu quero ver, né, no meu contratado. Contratei, ele fez o teste, né? Se for o caso de inglês, ele fez o teste de nivelamento lá, né? O teste do portal. Se for o caso de um educador de informática e profissionalizantes, nós temos as questões do banco de questões dentro dos cursos, onde a gente também pode fazer aí uma checagem de conteúdo, né? E tem um gabarito, então fica mais fácil. E aí partimos para a capacitação. Não só a capacitação, mas também um momento de treinar, de reciclar, de atualizar, de fazer checagem se o método está sendo trabalhado, se os formulários estão sendo preenchidos, se o meu time consegue aplicar uma aula demonstrativa, ele consegue dar uma aula show, não só no dia da aula demonstrativa, mas uma aula show sempre, né? Então, isso é muito importante. Como vocês sabem, lá no PEF, quando a gente fala do inglês, a gente tem lá, né, de participar do TDC, que é o nosso Teachers Development Course. Ou seja, preparar é um momento, uma hora
semanal, uma hora quinzenal, onde a gente vai estudar o material. Então, hoje nós vamos trabalhar os Annual Books, hoje nós vamos trabalhar Office, hoje nós vamos trabalhar YouTuber, hoje nós vamos trabalhar Teams, né? Então, fazer sempre um aprimoramento, seja nos idiomas, seja nos cursos que a gente oferece, né? E também um momento onde a gente trabalha e uma reflexão. Então, é um curso realmente de desenvolvimento dos meus professores. Então, um texto de reflexão sobre educação, garantir que o material está sendo bem utilizado dentro da sala de aula, o meu aluno, eu passo visto, né? Então, cria essa cultura desde a contratação do nosso educador. Então, a gente vai ver que o hábito, né, o dia a dia da unidade flui mais rápido. E aí a gente fala, então realmente a distribuição de aulas não é um grande quebra-cabeça, como todo mundo falava, né? Porque realmente eu vou ter o professor certo, eu vou ter a sala preparada, organizada, e eu vou ter os meus alunos adequados, seja ao seu material, seja ao conteúdo, seja ao acompanhamento pedagógico que a gente tanto fala. Né? Então, é o que a gente fala aí, uma das atribuições do nosso coordenador. Então, é ajudar na preparação das aulas, é verificar a preparação, né? Porque o meu educador precisa ter a preparação, a avaliação, o meu coordenador tem que ajudar o meu professor por causa do planejamento. A gente tem um calendário a ser seguido, né? Como que está a ficha de frequência? Será que o meu professor preenche corretamente? Será que o aluno que veio realmente veio? Será que o aluno que faltou realmente faltou? Porque já aconteceu o caso de escolas, a escola vai ligar para o aluno e o professor pôs falta e o aluno veio. Então é muito cuidado, muita atenção na hora do preenchimento da ficha de frequência. Aulas de reposição ou de reforço. No caso de multimídia dinâmica, a gente consegue, vamos dizer assim, até postergar, né? Então, às vezes, o término do meu aluno vai ser uma semana depois. Eu posso fazer com que ele faça a reposição dentro do mês. Essa reposição não é paga. No caso de reforço, se eu trabalho com um professor horista, quanto será que não vai interferir isso lá na minha receita, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, estar bem atento para que tenhamos aí o nosso dia a dia bem cuidado, bem acompanhado, bem planejado, né? Quando a gente fala dos procedimentos pedagógicos e administrativos, então essa questão mesmo de quantidade de alunos de sala de aula, a preparação, vamos fazer uma atividade extra class, né? Então temos que ter aí esse cuidado. E sempre o nosso foco, já que é o aluno, a gente tem que estar de olho também aí no nosso educador, né? Então, assim, verificar como que está sendo o desempenho do meu educador em sala de aula, né? Sim, as aulas de reforço são cobradas, porque, de reforço, eu ia falar de reposição. Normalmente, reforço é uma ajuda, né? Que é um diferencial que a escola dá, mas está pagando também aí o educador. Ok. Quando a gente fala aí dentro do meu professor, para saber a checagem do desempenho, tanto do meu professor quanto do meu aluno. Como que meus alunos saem da aula? Eles saem animados? Saem desanimados? Ou, que bom, agora só volta semana que vem. Então, tudo isso temos que estar atentos ao que acontece no dia a dia, o que acontece até pelos corredores. E através de observação de aula. Fizemos essas observações antes da aula, durante a aula, no pós-aula, vamos levar e discutir, seja num feedback individual com o meu educador, seja numa reunião pedagógica, onde a gente não traz à tona o nome do educador, mas a gente pode trazer a situação para ser discutida aí, né, dentro da sala de aula, né? E com o aluno, principalmente, né? Então, acompanhar, saber como que os nossos alunos estão indo, conversar, ter esse diálogo com o educador. E não só eu dar o feedback, mas eu também receber o feedback. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, Alessandra, que eu gosto de receber o feedback. Tanto é que a gente passa a pesquisa para saber o que vocês estão achando, o que eu posso fazer para melhorar. Porque eu acho importante esse diálogo, né? Para a gente ter aí crescer
um desenvolvimento juntos, providenciar o certificado. Então, o coordenador acaba sendo aí responsável para verificar. Será que meu aluno concluiu mesmo? Né? Será que meu aluno precisa aí de um atestado para levar no trabalho, que ele está participando? Né? Aí, nesse caso, não é um certificado, a gente faz no papel timbrado, atestado, participou, carga horária, como que ele está indo, a produtividade, se ele vem, se ele falta. Então, é o sermos honestos, né? Sermos transparentes, porque tudo isso é refletido aí no nosso trabalho. E aplicar e analisar a pesquisa de satisfação. Então, eu passo a pesquisa de satisfação. Tudo bem, você passa. Mas você analisa? Lembra que nós já tivemos aí um alinhamento sobre a pesquisa de satisfação e foi bem produtivo, porque a gente aprendeu aí muitas coisas que tem na pesquisa e que vão ajudar aí no nosso trabalho diário. Tá? Antes de eu continuar aqui, só dá um ok se tá todo mundo vendo e todo mundo ouvindo. Melhorou agora que eu tirei o vídeo? Ficou falhando menos? Ok ou não? Pessoal, tá todo mundo aí? Ok. Faz no momento. Então, é o que a gente fala. A pesquisa, ela é para ser passada quando? 2 vezes por ano, né? Então, por quê? Isso, porque dá para a gente saber se meu aluno está gostando, os ajustes que eu preciso fazer durante e depois aí a finalização, né? Para ver. Quando a gente fala aí do meu trabalho como coordenador e aí com a área administrativa, né? Então, como que é a implantação, a orientação, os acompanhamentos, né? Eu tenho tudo controlado, foi o que a gente falou. Eu preciso pagar a hora-aula do meu educador. Eu preciso saber se meu educador está vindo. Eu preciso saber se os meus alunos estão vindo. Eu tenho grupos terminando. Eu preciso fazer solicitação de material didático. Eu tenho novas turmas formando. Eu tenho novos alunos. Eu tenho alunos chegando. Então, eu preciso saber como que está aí a participação interna dos meus alunos para gerar aí a satisfação, a indicação, a invisibilidade, né? E a rematrícula dos meus alunos. Quadro de horários, então, quem que eu tenho aí disponível? Que sala de aula que eu tenho disponível? E é o que a gente fala, tudo isso acaba sendo o quebra-cabeça para que eu tenha sempre a minha escola trabalhando redondinha, para que eu tenha uma escola funcionando e otimizada. Vou falar também mais para frente, né? Então a gente consegue ter aí tudo bem trabalhado. Quando a gente falou do calendário do educador, tudo isso também está ligado lá com o administrativo. Então, vamos fazer a geração do nosso calendário. Quantas aulas por semestre? Por exemplo, no multimídia, são 100 horas. Eu vou ter que dar 50, 50. Né? Então, ter aí esse controle. Quais os feriados? As emendas. Né? Então, por exemplo, em alguns lugares, emendaram hoje, né? O dia do educador. Outros lugares vão emendar, acho que é no dia 1º, que aí dia 2 é feriado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Fechei aqui, Lorena. Agendamento de aula de reposição, agendamento da aula de reforço. Então, tudo isso tem que ser bem planejado. E eu até já coloquei aqui o calendário de 2019, né, no horário, na apresentação. Por quê? Para que nós tenhamos aí essa atenção, não deixar para o dia 18 de dezembro, né, para fechar aí 2019. Tudo isso já vai fazendo aí uma organização, um planejamento. Além disso, a gente tem aí o nosso dia a dia da unidade, né, quando a gente tem alunos que precisam ser transferidos, né, precisam mudar de turma, precisam mudar de unidade, alunos que chegam, alunos que concluem e vão se rematricular. Infelizmente, nós temos os alunos evadidos. Então, nós temos a nossa grande ferramenta aí, a nossa planilha de retenção, que vai nos ajudar e muito nesse trabalho, né? Com o time comercial,
Então, eu até pus maior aí, né? Então, a gente tem o quê? O nosso compromisso com as aulas demonstrativas, fazer nivelamento dos novos alunos, planejar novas turmas, né? Então, eu tenho novos horários se abrindo. Mas, além disso, eu tenho, como pedagógico, a responsabilidade de treinar o time comercial. Será que meu time comercial sabe qual é o produto que a gente vende? Como que ele é vendido? Será que meu time comercial participou aí dos treinamentos que a gente teve de robótica, de youtuber, de novo office, né? Como que vai ser vendido, como que vai ser o contrato. Então a gente tem que ter muito cuidado, temos que estar de olhos abertos e vendo o que acontece. Argumentação e contra-argumentação. Então como que eu posso ajudar o meu comercial a fazer um fechamento? Às vezes é uma dica pedagógica que vai ajudar aí, né, na hora do fechamento da matrícula. Trabalhar com o comercial para oferecer as aulas demonstrativas. Então, seja uma aula, um evento como uma aula show, seja um evento como uma aula onde um aluno pode vir numa turma, às vezes de multimídia ou de dinâmica, e a gente libera para ele assistir, seja numa aula demonstrativa numa feira, seja numa aula demonstrativa numa parceria, onde eu vou fazer uma visita. Então, nós temos que ter tudo planejado, lembra lá do calendário, né? Atendimento, telemarketing, então todo mundo está bem alinhado, seja pedagógico, seja comercial, né? Junto com o comercial. Então, olha, eu tenho turmas de 9 às 10 que eu tenho 3 alunos, então eu preciso otimizar, vamos fazer aí uma ação para esse período, né? Para esse horário. Então, de repente, o aluno, eu tenho uma escola próxima, então dá para a gente trabalhar aí, né? O calendário atualizado, como eu já falei, tanto com o administrativo, como o comercial, como o franqueado, né? Sempre com os educadores, as salas, né, de aula, se eu tenho laboratório, se eu tenho aula aí disponível, e a parte de contrato, né? Então, se eu tiver tudo redondinho, perfeito. Quando o dia que eu tiver o meu alinhamento com o franqueado, beleza, aí sim a gente vai conseguir ter um melhor gerenciamento dos resultados, né? Lembrando que não podemos omitir dados, né? O trabalho é com base em dados concretos, é de acordo com a nossa realidade. Então, com isso, a gente consegue alcançar a nossa excelência do ensino. Nós temos os alunos rematriculados, então a gente foca na nossa retenção. Diminuímos o número de alunos desistentes, então a gente consegue trabalhar melhor a evasão, né? Diminuir a evasão. Vamos tendo os alunos rematriculados, contentes com retenção, a gente acaba trazendo aí alunos novos, então é uma forma de captação e reaproveitamento das turmas. Então, o coordenador também tem aí o seu canal direto com o franqueado, né? Então, é o otimizar os horários das turmas, né? Eu tenho um aluno que quer fazer das 7 às 8 da manhã, mas será, né, que vamos ver como que a gente pode encher esse horário para que a gente possa aí ter um melhor resultado nesse horário. Então, como a gente falou, analisar reposição, reforço, né? Então, pera lá. Eu tenho um educador que 5 alunos dele estão pedindo aula de reforço. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que é o método? Será que é o educador? Será que é o aluno, né? Então, por quê? Então, é isso que a gente fala. É o cuidado, é o acompanhamento. E aí é a nossa hora de passar o nosso relatório, né, para o nosso franqueado. Então, fazer aí, quando a gente faz a análise de novos alunos, eu consigo ter aí um trabalho de ações comerciais, está tendo mais ou menos uma maior ou menor quantidade, né, de alunos, eu consigo ter uma análise melhor da produtividade de todas as áreas da escola, né, de propostas de investimentos. Então, olha que legal, a gente está com muitos adolescentes. Então, será que a gente não podia ter uma sala de espera aí, né, com o game para o meu aluno chegar, né, tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí, muita atenção nesse nesse momento, nessa reunião, para que a gente possa realmente ter aí essa análise completa de tudo. Então, quando a gente fala assim, preencher a planilha, fazer o PF, na verdade, é para vocês, para que vocês possam ter tempo de analisar e planejar, fazer aí o plano de ação de vocês para entrar em ação. E a qualquer momento é o que a gente fala, né? O nosso coordenador tem que trabalhar bem aí a inteligência emocional, né? Trabalhar bem aí
o emocional, na verdade, então a afetividade é fazer com que os professores sejam, os colaboradores sejam automotivadores e automotivados, né? Amar, educar, afinal de contas a gente está trabalhando com pessoas, temos que ser pacientes e é o que a gente fala sempre, né? O coordenador é o professor de todos. Né? Então, eu até trouxe essa imagem porque eu tenho vídeo da orquestra. Então, se eu não tiver uma orquestra bem afinada, só vai ter ruído, né? Só vai ter barulho, vai ter aí uma, não vai ter uma sintonia, uma harmonia. Então, o coordenador, muitas vezes a gente até fala que ele é o nosso maestro. E para ajudá-los, eu trouxe aqui alguns slides que a gente já usou, já falou, né, sobre gestão de aula, mas que são importantes aí para fazer a análise e o registro dos alunos. Então, no caso do inglês, né, principalmente aí a FAG, o acompanhamento, ficha de frequência no multimídia, para que vocês tenham aí o controle. No caso do Class, a gente tem aí o Lesson Plan para todos os livros, com as 80 horas aula, né? Então tem tudo divididinho, tem o espaço aí para vocês preencherem, para colocar anotação de homework, né, de tarefa de casa. Deixa tudo, já entrega tudo preenchido, pronto, para que o educador só preencha mesmo o conteúdo do dia da aula. Temos um boletim tanto para o Class quanto para o multimídia. Se for menor de idade, fazer a reunião de pais para entregar o boletim, conversar, falar com o aluno como que ele pode melhorar, né? Ter os controles sempre preenchidos corretamente. Então, que aula que eu dei aí? Unit 1, né? Aula 4. Não temos, mas eu vou voltar aqui o slide, a Glailson, peraí. É o que a gente fala. Esse aqui, cadê? Esse aqui, né, que você queria. É o controle para o class, porque esse é o educador, então você vai ter todos os alunos, tá? O que a gente faz, que eu até oriento algumas escolas, é você ter esse impresso e você pode deixar junto, porque você consegue ter aí um melhor aproveitamento e saber se o educador está de acordo. Então, você tem ali, ó, aula 1, 2, 3, 4, 5, e aí o conteúdo previsto. O que acontece é que no multimídia a gente também tem atividade de integração, de interação. Pode ser que o aluno às vezes demore um tempinho maior ou menor, mas com o Lesson Plan você consegue ter mais ou menos uma noção, uma orientação de como que está o rendimento do seu aluno. Então é o que eu falo, você pode deixar, a gente tem todos os annual books, tem do Teens, tem do Class, então do Kids, então você deixa impresso para que você realmente consiga ter aí esse resultado. E no caso do Class, olha lá, a primeira aula sempre é a aula inaugural, onde a gente passa o projeto de olho na carreira do aluno, né, a linha da vida. E se você olhar, cada mês a gente tem um amarelo que é um extra activity. Então, assim, nessas 80 horas já estão inclusas uma atividade extra mensal, onde você vai trabalhar uma data comemorativa, você pode trabalhar uma data, né, de cultura, uma revisão de conteúdo. Então, você viu que seus alunos ficaram com alguma dúvida, ou você não conseguiu terminar o conteúdo a tempo. Então, é o momento, o amarelo, onde você vai colocar a casa em ordem, né? Então, você vai colocar aí o seu cronograma em dia. Então, ele é muito bom e ele ajuda bastante aí a escola, né, na sua organização, no seu planejamento, e você pode usar nas suas reuniões pedagógicas sem problema, tá? Porque no multimídia é assim. Aí por isso, você vai colocar realmente o que o aluno preencheu, né? E se ele terminar no meio da unidade, espera-se que ele faça uma linha por hora, né? Que é o planejado, qual é o conteúdo. Então, em algumas aulas ele vai ter mais atividade prática, em algumas ele vai ter mais uma apresentação. Então, aí você consegue ter esse olhar. E sempre lembrando, né? Eu trouxe aqui a do multimídia, mas a gente tem a ficha de acompanhamento do aluno também do Dinâmica. Qualquer dúvida, qualquer atenção, qualquer observação especial, vamos preencher na ficha de acompanhamento, porque é muito importante para mostrar que você realmente está fazendo o acompanhamento do seu aluno e evitar estresse, que ele fale que ele não teve atendimento do educador.
né? E o report card, então aí você tem aí o registro, a nota histórico pedagógico, então é um aluno que chega atrasado, pera lá, ele nunca vai continuar. A Elaine de Garanhão já falou que ela tranca a porta, né, e o aluno não entra, ou seja, porque ele não vai conseguir. E aqui eu trouxe, né, para quem não conhece, é o Orlando, então tudo registrado, então é a pasta do multimídia, em ó, cada plástico a gente tinha conversado, né, e eles realmente implantaram lá e deu certo. Cada plástico é do seu aluno. Então você tem a ficha de frequência, a faga e o report card, tudo registrado, tudo anotado. Ela fica na escola, coloca lá em ordem alfabética dos seus alunos ou por educador, e aí você tem aí tudo à mão, tudo pronto. Então não é difícil. Não é à toa que a escola deles ganhou. Sim, vocês também fazem, isso é o que a gente fala, né? Tem os pupilos aí, parabéns, né, pelo trabalho. Eu sei que vocês, exatamente, fica tudo muito mais organizado e você consegue ter tudo à mão. Então é muito bom que você se realmente tenha aí o seu tempo, planeje-se, organize-se e aí você pega a pasta e consegue ver tudo. E é o que a gente fala, né? Se eu fizer um trabalho bem feito internamente, isso reflete nos meus alunos e é o que a gente pode falar que aí é o nosso compromisso, realmente a nossa garantia, o nosso compromisso que os nossos alunos vão ter aí um resultado além do esperado, né? E é o que a gente fala, né? Fala, 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 nada mais o que é? Do nosso, nem é o nosso programa, é o nosso plano de excelência. Afinal de contas, você faz um acompanhamento diário, você está sempre em busca da excelência, e é o que a gente fala, você consegue tratar, eliminar, prevenir. Pelo PF, né? Avaliar, orientar, motivar e juntos aí alcançar os melhores resultados e com certeza otimizar e melhorar muito o seu trabalho interno. Tudo bem até aí? Dúvidas, perguntas quando a gente fala aí do nosso coordenador pedagógico? Vamos lá ver se tem alguma dúvida ou pergunta e aí a gente continua aí para o nosso próximo passo, falar sobre a retenção, né? Então agora, ótimo, tranquilo, muito bom. Então vamos lá. Agora falar aí sobre a retenção. Então, aqui são as escolas que entregaram até a semana passada, acho que foi até o dia 10, tá? A gente expôs a data do dia 5, mas é muito importante que vocês montem, porque eu recebi 10% das planilhas de retenção da regional. Então, realmente é muito pouco, é muito baixo para que a gente possa fazer esse acompanhamento de desenvolvimento e crescimento, tá? Então, esses aqui são os dados de que nós fechamos o mês de setembro, não, mês de agosto, não, mês de setembro que a gente fechou, então realmente a gente alcançou 99,7, nós ficamos aí um pouquinho abaixo, né? Para profissionalizantes, a gente também, nível de marca, né? De todas as regionais, 95,9, então 99,9, a gente não alcançou o 100%, né, da nossa meta, e no inglês a gente ficou com 96,6, então no total a gente ficou aí com 100,62, mas trabalhar mais do que a meta é o que a gente fala, é o trabalho. E aí a gente começou outubro, tá? Então aí agora parabéns, né? Profissionalizando, a gente está alcançando a marca também, então a gente está em 101%, nós conseguimos aí as nossas regionais, então foco no foco, mas no inglês a gente ficou um pouquinho abaixo aí em setembro, ó. Nós ficamos com 90,5%, então a gente está com só 86%, né? Foi dos 96%. Então, realmente é muito baixo no caso do inglês. A gente teve aí 10% a menos da retenção. Então, a gente precisa ver. E no caso da rematrícula, né? No caso de profissionalizantes, a gente tem aí 65%, nós ficamos com 38%, ou seja, metade da rematrícula. Foco aí nas nossas rematrículas. A gente está deixando os alunos escaparem, hein? E no inglês 80% também, conseguimos 90%, então melhorou um pouquinho. Então é o que a gente fala, a retenção no inglês realmente é maior. E aí agora para outubro,
a gente começou com 11% de profissionalizantes, ou seja, 18% da nossa meta. E no inglês a gente alcançou 86%. Então, nós estamos aí um pouquinho, né, abaixo ainda, no caso de meta. Né? Então é questão de olhar, de planejar, de organizar. É o slide que vocês já sabem, mas eu sempre mando porque não custa lembrar, tá? Então foco aí. Quem não mandou, pode mandar. É sempre bom a gente ter para saber como que tá a realidade. Então, da mesma maneira que a gente fala que vocês têm que conversar com o franqueado, podem conversar comigo também. A semana passada, quando eu recebi o relatório, eu já entrei em contato com algumas escolas, porque estávamos tendo aí uma divergência nos números, então vamos preencher corretamente. Se você ainda não tem alunos, se você ainda não começou a turma, ainda não começa a preencher. Tá? Então, lembrando aí que a gente está ao vivo, todos conectados, depois podem mandar aí as fotinhos, os registros, né, para que a gente possa aí ter sempre o nosso trabalho num crescente, tá? Então, aí, feliz dia dos professores, ok, montando a lembrancinha, que eles estão fazendo lembrancinha, ok, não tem nada no WhatsApp. Eu encaminhei, a nossa unidade não apareceu, então é porque tem algum dado errado, depois a gente vai conversar. Se não apareceu, esse dado é do dia 10 que eles me mandaram. Então, falar aí um pouquinho do nosso Owner. Então, vamos ver o que aconteceu. Depois vocês me chamam para a gente ver, manda para mim o e-mail, tá? Então, vamos lá. Não apareceu. Pode ser o quê? O e-mail, a gente vai falar depois. O e-mail errado, o arquivo que não está direito, o preenchimento que não foi correto e aí ela não tabulou. Então, quem preencheu, manda para mim a foto do e-mail, né? Vou até me pôr, vai travar o áudio, mas eu gosto de deixar bem claro. Então, para todo mundo ouvir. Quem preencheu e não apareceu nessa relação, manda o print da tela escrito lá, enviado no dia 5 para a planilha de retenção, @movedu.com.br. Mandou com o anexo? Mandou o anexo preenchido corretamente? Mandou para o e-mail correto? Então, tudo isso conta ponto. É o que a gente fala. Pelo menos eu não recebo. Eu recebo para quem às vezes me manda copiado. Mas tem que mandar para o e-mail da planilha para que eles façam a tabulação. E normalmente eles fazem na quarta ou na quinta para daí mandar para a gente até a hora do almoço. Então, mandem, porque é muito importante. Então, vocês aqui, né? A Jane, o Arson, a Anaíses, que não apareceram, manda para mim, depois me chama, manda o print da tela ou encaminha o e-mail, mas eu prefiro que pode mandar pelo WhatsApp, porque a gente já resolve, já vê, aí eu já documento tudo para mandar lá para o pessoal ver por que, que o número de vocês não apareceu lá. Tem que ver se nos dados da infounidade foi preenchido também correto. Colocou lá o código, colocou a unidade, colocou o nome da franquia. Então a gente faz uma análise, pode mandar para mim o print da planilha também para a gente ver o que aconteceu, ok? Então vamos lá, estamos caminhando e vamos ver aí as boas práticas. Afinal de contas, em outubro a gente tem muita coisa acontecendo. Então a gente teve aí algumas escolas, eu consegui recuperar aí as imagens, outras meu celular zerou a memória, então eu perdi muitas imagens. Então eu trouxe aqui as atividades, né, do Dia das Crianças, então muitas escolas aí comemoraram, eles fizeram um saquinho personalizado, então eu ali, né, em Cachoeiro também, São Miguel, Capitão Poço, foi muito legal aí a gente ver o pessoal trabalhando. Então aí eles tiveram as atividades, aqui em Capitão Poço eles tiveram a atividade da salada de frutas, então fizeram uma atividade em inglês
e ficou trabalhando aí como uma atividade extra. Cachoeira, então a proposta de estar mais próximo, né? Os educadores, os instrutores instigarem lá os alunos a serem mais e melhor, proporcionar uma melhor entrega deles, né? Ela ajudou a aproximar os alunos. Então é muito importante isso, ó, ajudou a forçar aqueles que são um pouco mais tímidos. Então é muito legal, é o que a gente fala, é esse contato que a gente quer mesmo, é esse trabalho interior, né? Muito bom aí, ok? Também tivemos aí mais atividades, né, de Dia das Crianças, então nós tivemos na Cidade Jardim, lá em Paraupebas, no centro, muita sessão de cinema em Aracruz, então foi bem legal, porque eu vi que muita gente fez a sessão de cinema e não foi só passar um filminho, não, fazer realmente uma ação, os alunos escolheram, esse painel eu achei muito legal, com as fotos das crianças, então dá para fazer, porque a criança chega e ele se vê, e aí dá para a gente trabalhar muita coisa aí, né, até de descrição, então deixar lá na sala a foto deles. Então aqui, né, como eu falei, de Capitão Poço, Guamá, aqui, deixa eu ver essa. Aqui foi a de São Miguel do Guamá. Então, os alunos escolheram e daí eles fizeram a sessão de cinema. Vila Valéria eu achei muito legal, porque eles não fizeram a sessão de cinema na escola, mas eles levaram alguns alunos para o shopping, olha lá. Muitos ainda não tinham ido ao cinema. Então, gerou uma nova experiência para os alunos. Imagina, vendo ali no telão, de preferência se for um filme legendado, porque aí ele já vai trabalhando aí a compreensão auditiva, né? E fazer aí um foco de post-listening, né? De o que eles acharam para explicar, fazer aí um resumo, fazer um diálogo. Então, foco aí no trabalho sempre para trazer para dentro de casa. Colatina também fez aí a ação do Dia das Crianças, mesinhas tudo decorados. A parte social, então Cuiabá, Varzim Grande, São Luís, Coama, eu vi que o Thiago tá aí, né? Então, bem legal isso. Então, de levar as crianças, de fazer o recolhimento de brinquedos, de produtos, de estar junto e de gerar aí maior satisfação, né? Então, lá, ensinar, ajudar as crianças não apenas a sonhar, mas também de realizar. Então, parabéns aí para o time, né, de Cuiabá, de Várzea Grande. Então é muito bom. Parabéns aí para São Luís, né, para Coama. Então, bem legal aí esse trabalho. Fortaleza, Bezerra de Menezes, não podia deixar de fora, né? Então, parabéns aí sempre. A Lígia ficou o dia inteiro decorando a escola. Eu peguei só 2 fotos. Então, peguei a parte, né, onde a gente até falou de os alunos prepararem o material, a frase, o cartaz, a arte, os alunos de PowerPoint fazerem uma apresentação com os requisitos que foram trabalhados em sala de aula, os alunos de inglês fazerem uma frase, uma curiosidade, trabalhar em um tema, e também o lado social, onde eles estão fazendo aí o recolhimento, né, de doações durante o mês. Então, parabéns aí, times, muito bom aí a participação de vocês. Então, vocês viram, ó, a gente já teve Espírito Santo, já teve Norte, já teve N2, agora a gente teve Centro-Oeste, agora a gente tem N1, aqui em Salvador, né, em Periperi, e a parte os alunos tiveram uma aula de defesa pessoal, então foi bem legal aí para eles interagirem, e o foco em Periperi também, né, no Outubro Rosa, é o que a gente falou assim, a gente tem o mês todo para trabalhar, então muito bom. E é o que a gente fala, é trazer sempre junto, é o acompanhamento que começa no primeiro dia de aula. Então eu trouxe aqui, né, a aula inaugural de farmácia, então novas turmas começando, se vocês olharem aí as mesas arrumadas, o material em cima, a sala arrumada, né, um PowerPoint com apresentação, então realmente mostrando o que é a Microlins, o que é o curso, o coordenador se apresentando, né, criando esse canal de comunicação que a gente falou aí hoje, né, e Cachoeiro, que fez a reunião de paz, então fizeram o convite, a pauta, o que ia ser trabalhado, tudo. Então, é a aproximação da família com a nossa família, ou seja, somos todos uma família. Então, é muito importante termos aí essa tríade. Trouxe também essa imagem, né, que lá no norte eles puseram no nosso grupo, porque essa semana a gente comemora o Círio, né, de Nazaré,
É uma tradição, é uma das festas mais famosas que tem por lá. Na verdade, é mais comemorada que o Natal. No ano passado, quando a gente trabalhava só em inglês, a gente trouxe um texto para falar, para trabalhar em sala de aula. Então, parabéns aí, desejando um ótimo Círio, é renovação, é bênção mesmo, né, para todos nós. Então, eu resolvi trazer para compartilhar realmente com vocês. E aí as novas datas. Então a gente viu que já tem aí Linhares, Marituba, Marambaia, olha aí, Debson, né? Então eu peguei aí e já divulguei. Então já estão se preparando, é o que a gente fala, é planejamento, é organização, é não deixar em cima da hora, né? Então assim, é sempre o mão na massa, é o time trabalhando junto. O Adriano também, olha aí, né? A lembrancinha que eles fizeram é que aqui eu não consegui pôr o vídeo, mas é do Dia dos Professores, então ela tem a microlins, né? Tudo. E sem querer, a hora que eu dei o print, ficou o Feliz Dia dos Professores. Então eu falei, vou deixar esse também para desejar aí o Feliz Dia dos Professores para todo mundo. Afinal de contas, eu gosto muito dessa imagem, todo ano eu coloco, né? Então, to teach, to touch lives forever, né? Então, 2 mais 2 é 4, mas educar é tocar vidas para sempre. Então, é simples, é básico, mas é isso, né? A essência. Então, assim, quando você educa, você realmente acaba mexendo, né, tocando a vida das pessoas. Então, de alguma maneira, o que é do seu aluno fica em você e o que é seu vai para o seu aluno. Então, nós temos que ter sempre aí essa atenção. Ah, eu vou querer sim, obrigada. Ó, porque eu achei muito legal, eu achei que ela ficou muito linda. Aí eu compartilhei, tá vendo? É o que eu falo, é o nosso foco no nosso grupo do WhatsApp é isso, a gente não deixa passar nada. E se eu deixar passar, manda no privado, porque eu recebo muitas fotos, né? Então ficou linda, né, Su? Então aí vamos, né? Estamos quase terminando, tudo bem até aqui? Podemos continuar? Ok, então vamos lá, continuando, né? Os nossos últimos lembretes aí do dia que vai virar para a semana, né? Então, o que a gente fala é o foco na planilha de retenção. Por favor, gente, 10% é muito pouco, né? Eu acho que a gente pode melhorar e vou saber por que vocês não estão mandando a planilha de retenção. Afinal de contas, ela é para vocês. É o cuidado na nossa excelência sempre, nas boas práticas sempre, um acompanhamento pedagógico sempre, seja do educador, seja do aluno, seja no antes da aula, né, que a gente fala na preparação, seja no durante, na observação, e seja no pós, quando a gente faz aí análise e melhora, né? Então, é desde o planejar, organizar, executar e analisar sempre. Dentro da sala de aula, então, é acompanhamento, é preenchimento de ficha, é registro, e não ficar só entre professor e aluno. Não, passar para o coordenador para que a gente possa aí tomar as providências necessárias, fazer os encaminhamentos necessários, né? Ok, não encontrei o e-mail. Confirma novamente. Ok, eu vou escrever aqui. Então, para quem não tem, eu vi que o Arlisson já tinha colocado. Então, é planilha de retencal. Eu acho que eu tenho aqui, mas eu vou por aqui. @moveedu, tudo junto.com.br. Eu coloquei aqui no bate-papo, tá? Então, ó, obrigado, o Arlisson também colocou, né? Porque eu tô olhando aqui para vocês. Então, é o PF, então já aproveita, já finaliza. Ó, hoje é dia 15, então a gente já tá na metade do mês. Então, corre lá porque o mês corre. Então, é o que a gente fala. Já estamos no dia 15, mas nós ainda estamos no dia 15. Então, do mesmo jeito que o ainda, né, o já estamos, o mês já correu, eu ainda tenho tempo aí para correr, tratar e cuidar, tá certo? Então, vamos lá que tempo urge, né? Então, a planilha lá, o PF, eles podem continuar preenchendo, ó, foi o que eu falei, eu sempre deixo o slide da planilha, depois eu ponho lá, ó. Então, envio até o dia quinto dia útil, tá? Mas podem mandar, a gente está recebendo. É que a gente tem que fechar para entregar a tabulação no dia 5. Mas o nosso trabalho é mensal, então a gente precisa receber essas planilhas sempre, tá? Então é o alimentar corretamente, lembrar do mês, do ano, para a gente ver direitinho o que aconteceu. E os 3 lá depois mandem para mim os dados para que a gente possa aí fazer o nosso acompanhamento. Vou mandar agora o link, né, da nossa pesquisa.
Ok, aqui, peraí, deixa eu só. Vamos ver se foi. Se ele pegou. Não, peraí que acho que eu fiz besteira. Espera só um pouquinho, gente. Peraí. Só pegar aqui a copy. Pronto. Então esse aqui é o. Ele não tá indo. Tudo bem, peraí, gente, que. Depois eu mando no link, porque ele não pegou. Ah, pegou, pronto. Ele voltou muitos slides, né? Mas tudo bem, pronto. Foi? Agora foi. Então, pronto. Ele foi aí a pesquisa de satisfação, tá? Não estamos, então, mas tem que ser preenchido. Vai já preenchendo, gente, é isso que eu falo. Já vai preenchendo para ir já pegando o hábito, para ir pegando a rotina. Então já pode começar a preencher. Ah, bom, é porque o caso de vocês teve a mudança, né, de lá, tá? Então continua anexando as evidências, faz como se nada tivesse mudado. Por quê? Porque depois você vai sempre fazendo a atualização. Ok, Arson, o seu caso é diferente mesmo, né? Então aí, ok. Então vamos lá fazer a preenchimento. Então, ó, tá? Esse aqui é o link da pesquisa, ok? E pronto. Então aí o nosso planejado, a gente já teve aí o nosso calendário, foi o que eu falei. Eu quis fazer hoje, porque aí a gente já começa a partir de quarta a nossa segunda rodada. Então atenção aí às datas, né, para a gente ter aí os nossos alinhamentos também, mais micro-regionais. Tivemos o pé de encontro, segunda-feira que vem aí a gente tem outro, tá? E lembrando então das nossas consultorias aí específicas, vejam aí mais o seu dia. Quem não lembra do link, depois eu mando o link para vocês. E a minha última mensagem, né? Eu tinha posto uma mensagem no início, quem participou do início viu, e aí essa eu deixei para o final, né? Porque a gente sabe que às vezes a estrada é cheia de curvas, né? A nossa profissão não é das mais fáceis. O peso de ensinar, às vezes, é até um fardo, mas a sua ocupação é muito valiosa, é um presente, é um prêmio quem consegue ser educador. Faz a diferença para muita gente e vocês, inclusive, fazem aí a diferença para mim. Com certeza eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor estando interagindo, presenciando aí com vocês, tá certo? Então, assim, muito obrigada aí pela participação hoje, né? Esse aí é o nosso time aí das nossas regionais. Os cursos novos, a gente vai falar sobre ele no pé de encontro na próxima semana. E aí, o tema do dia é o coordenador pedagógico, né? Afinal de contas, somos todos pedagógicos, tá? E aí, dúvidas específicas, quem ainda tiver, depois me chama. Eu vou mandar então hoje o link da nossa consultoria, tá? Para que a gente possa aí se organizar a partir de quarta, soltar aí fazer o nosso fechamento, tá bom? E as planilhas que não foram recebidas, vocês me chamem para que a gente possa ver aí à tarde o que aconteceu. Uma ótima semana a todas, um excelente dia dos professores aí a todos. Mais uma vez, muito bom aí, né? Eu sou grata por ter vocês aqui sempre me acompanhando e junto comigo, tá? O de hoje, depois eu disponibilizo, como esse é extra, eu ponho lá depois no canal do YouTube e aí eu coloco, tá bom? Então, muito obrigada aí para todos, um excelente dia, uma excelente semana e até daqui a pouquinho no WhatsApp. Tchau, tchau, gente. Ok, eu mando o grupo da pesquisa. Vamos ver agora os recadinhos finais, né? Ok, eu ponho lá no grupo. Combinado. Bye bye, everybody.
vou parar de gravar, então